Olá, professor. Me chamo Daniel Lúcio de Castro, matrícula 2310285, e vou começar a apresentação mostrando como é que está a aplicação do lado do cliente, tá certo? Vou inicializar aqui o Phoenix e acessar localhost na porta 4000. Pronto, aqui é basicamente uma página de apresentação onde eu faço uma breve descrição de como funciona a aplicação e do que ela é, né? No caso, para a questão de hábitos sustentáveis, né? Então aqui acompanha a evolução, check-in diário, feed em tempo real, justamente já utilizando a questão do PubSub. E aqui é só a parte mais layout do UX, né? Então aqui eu posso selecionar entre os temas, né? Que é o do sistema, o Light e o Dark. Nessa nossa parte eu vou utilizar o Light e depois a gente vê como é que está funcionando o Dark também. Posso selecionar entre criar uma conta ou entrar com o e-mail e a senha, da forma como o senhor pediu lá no documento, né? Eu não vou criar uma conta agora porque eu já criei várias, mas o processo é o default de todas as aplicações. Sério, nome, e-mail, a senha e a confirmação da senha. Depois é redirecionado para a página de entrar, né, que é a de login. Vou colocar uma conta aqui que eu já tinha criado. Esses botões aqui de entrar, esse aqui mantém as minhas informações no cache do navegador e eu não preciso logar de novo na aplicação. Depois que eu entro na aplicação, eu posso ver o dashboard, né, onde um dashboard simples, que é onde eu tenho um cardzinho aqui com minha pontuação total. Posso fazer o check-in das minhas atividades voltada para a questão da sustentabilidade, o histórico para manter aqui uma visualização do que foi feito, né, como espécie de auditoria, e a pontuação por semana, tá bom? Aqui na aba de hábitos eu tenho um CRUD de hábitos, né, onde eu posso fazer novos registros, edição ou remoção, certo? Aqui em novos hábitos eu posso criar um novo hábito passando o nome, a categoria, uma breve descrição e a pontuação desse hábito, tá bom? E vou fazer aqui só para o senhor visualizar. Um ponto. Já existiu, né? Teste 2. Pronto. Criei o teste 2. Posso remover ou não, né? Ou editar ele. Aqui é a parte da comunidade, que é justamente onde fica a parte do PubSub, né? A gente pode vir aqui em inspecionar e ver que tem toda a parte do WebSocket, né? Deixa eu dar um refresh aqui pra gente ver. Pronto, tá aqui, né? O canal de transmissão. E a parte de perfil, né? Que, como o senhor mencionou, pode ser editado ou não, né? Sustentáveis de melhorias de vida. Pronto, posso salvar. Beleza. Para que a gente veja o PubSub em ação, eu vou abrir uma nova aba no navegador aqui e acessar com outra conta. Acessar com outra conta. Vou entrar aqui com outro usuário. Opa, é assim. Pronto, entrei. E aqui na comunidade eu vou poder ver em tempo real, né? Vou fazer o check-in aqui. E aí ele vai aparecer aqui, ó, teste 2 instantâneo, né? Justamente utilizando dos recursos do PubSub. Beleza. Eu acho que com isso a gente já cobre todo o escopo do que o senhor tinha pedido, né? Em relação à implementação a nível de aplicação, né? E também posso fazer o logout, né? Claro. Basicamente a aplicação é essa, é simples, é funcional, mas cumpre com todos os objetivos que o senhor pediu no documento enviado no Alpha, tá certo? Vamos lá, professor. Partindo agora para nível de implementação, eu vou começar pela pasta de teste, que basicamente vai ser responsável pelos testes automatizados da aplicação.
Esses testes vão verificar para mim se as funções continuam apresentando o comportamento esperado. E isso é muito importante porque uma mudança em uma parte da aplicação pode causar um erro em outra parte sem que seja percebido imediatamente pela interface, né? Então, os testes utilizam o UXUnit, que é a ferramenta de teste que já faz parte do próprio Elixir. E como na minha aplicação eu estou utilizando o Ecto e o Postgres, os testes que acessam o banco são executados dentro do SQL Sandbox. Eu faço a definição disso aqui. Então, assim os dados criados por um teste são isolados e desfeitos depois da execução. Agora já partindo aqui para a pasta para a parte de suporte, eu vou ter aqui alguns módulos auxiliares, né, utilizados pelos testes. Então, começando aqui pelo Data Case, passando um overview geral, basicamente ele vai preparar testes que acessam diretamente o banco por meio do Ecto, tá? E ele também possui uma função auxiliar que transforma os erros de um change set em um mapa mais simples para as verificações. Basicamente a funcionalidade dele principal é essa. Já na Concase, eu vou ter aqui a preparação de testes que simulam requisições HTTP. Ele cria uma conexão de testes e também possui uma função para autenticar o usuário durante o teste. Nessa login in user e registre em login user, eu vou ter essas funcionalidades, tá certo? Então, basicamente é isso. Ele faz com que eu não precise preencher manualmente a tela de login em cada cenário. A pasta Features aqui, basicamente possui funções para criar usuários, hábitos e check-ins válidos, tá certo? Então, em vez de repetir a mesma criação de dados em todos os testes, as features vão centralizar essa preparação para mim. Então, aqui eu tenho de hábitos e de accounts, né, que é para validação de usuários. Agora, partindo para acredito que seja interessante falar um pouco mais sobre esse arquivo de hábitos aqui, que é muito importante dentro da aplicação, porque ele contém muitas regras importantes, né? Então, vamos lá. Primeiro, a função categories aqui. Essa função aqui basicamente vai delegar para o esquema habit. Então, ela vai fornecer as categorias para os formulários sem repetir a lista em diferentes partes. Já que a lister user habits, ela vai receber o ID do usuário e um mapa opcional de filtros. A consulta sempre começa com um where pelo user ID, ou seja, ele vai montar ele não vai gerar o all, né? Ele vai passar pelo where. Então isso vai garantir que a listagem mostre somente os hábitos do usuário autenticado. Depois o maybe filter category, maybe filter category aqui vai aplicar a categoria quando ela for escolhida. Por fim, a consulta ordena pelo nome e executa o repo pontual. Agora, partindo aqui para o get user habit, ele busca pelo ID do hábito e pelo ID do usuário. Isso implementa uma regra de autorização. Se o usuário alterar manualmente o ID da URL, ele não consegue recuperar um hábito que pertence a outra pessoa, certo? Então, essa questão é muito importante para a questão da segurança. Aqui dentro dessa função de create habit, eu recebo uma struct do usuário, certo? E os atributos do formulário. O user ID é colocado programaticamente na struct do hábito. Ele não é aceito diretamente do formulário, porque confiar em user ID enviado pelo navegador permitiria que alguém criasse registros em nome de outro usuário, né? No caso, ele poderia fazer essa alteração aí e perder a confiabilidade dos dados no nosso banco de dados. Basicamente é isso. Depois são explicados o change set e o repo.insert. Agora eu vou ter aqui as funções de update, delete e change habit, certo? Que vai aplicar o change set e chamar o repo.update, no caso do update habit, e o mesmo vai ser para o delete habit, que vai chamar o repo.delete, certo? Então,
o change habit, monta um change set sem persistir imediatamente. Ele é usado principalmente pelos formulários para exibir valores e erros. Já aqui no create check-in, ele usa pattern matching na assinatura da função, certo? Vou passar aqui. E a primeira cláusula só corresponde quando o ID do usuário é igual ao user ID do hábito. Isso confirma que o hábito pertence à pessoa que está fazendo o check-in. A função cria o check-in com a data atual, aplica o change set e tenta fazer a inserção dentro do Postgres. O resultado é tratado com o nosso case e, em caso de sucesso, o usuário e o hábito são carregados com o repo.preload. O check-in é transmitido no PubSub e a função devolve OK. Em caso de erro, devolve erro. A segunda cláusula de create check-in aqui, ela basicamente corresponde a usuários e hábitos que não possuem o mesmo ID de proprietário e devolve um erro de não autorizado. Já na list user check-ins, eu basicamente uso essa função aqui para listar o histórico do usuário. Ele filtra pelo user ID, ordena pela data mais recente e faz o prelude do hábito, pois o template precisa mostrar o nome, categoria e a pontuação na tabela. Já na list recent community check-in, essa consulta, basicamente ela consulta busca os check-ins mais recentes de todos os usuários, limita a quantidade e carrega o usuário e o hábito. Ela alimenta o feed da comunidade que a gente viu lá na aplicação. Basicamente ela faz isso. Aplica order by, um limit e um preload, né? Faz o repo pontual para fazer a listagem desses dados na parte da comunidade. O checked in habit IDs today, basicamente essa função busca o IDs dos hábitos que já foram registrados pelo usuário na data atual. Basicamente o resultado é transformado num mapset, certo? E esse mapset vai ser uma estrutura adequada para verificar rapidamente se o ID já está presente. O dashboard usa isso para desabilitar o botão de check-in, para não ficar mais disponível para quando o usuário já tiver feito um dado hábito, né? Então, essa função de total points for user basicamente serve para fazer o cálculo total, né? A consulta faz um join entre os check-ins e hábitos. Faz um join entre check-ins e hábitos. Faz um join entre check-in e hábitos, filtra pelo usuário e soma os pontos dos hábitos. A função CoScale vai basicamente aqui fazer com que um usuário sem check-ins receba 0 em vez de um valor nulo, né? Ele faz essa inibição. Essa Weekly Points for User, basicamente o próprio nome dela já fala, né, que ela faz o cálculo da pontuação por semanal, né, que no nosso caso lá é um cardzinho mostrando isso, né. Deixa eu ver outra coisa. Subscribe Community, né, função muito importante aqui para a questão do PubSub. Dentro aqui da Subscribe Community Feed, ele inscreve o processo da Live View no tópico no Community Field. E a Broadcast New Check-in basicamente vai transmitir essa mensagem, né, para todos os processos inscritos nesse tópico. Basicamente é para isso que elas funcionam. Bom, acredito que deu uma boa passada aqui. Agora acho que seria interessante a gente dar uma olhada na parte de Eco Habits Web, certo? Então acho que seria interessante a gente começar falando sobre a Router, que relaciona as URLs com controllers e as live views. No caso aqui o Pipeline Browser, ele prepara a sessão, flash, a proteção contra CSRF para ataques de invasão, né? E o escopo do usuário atual. A página inicial é pública, que no caso é essa página aqui, no caso, como se fosse uma espécie de landing page, né?
E o dashboard, hábitos, comunidade e perfil ficam em escopo que exige que o usuário seja autenticado, certo? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, a live session também vai executar para mim o on-mount de autenticação. As rotas de cadastro e login ficam em outra seção que apenas carrega o usuário atual sem obrigar que ele esteja autenticado. Então, basicamente, essa página aqui é pública e para que eu possa acessar as demais abas, como dashboard, hábitos, perfil, eu preciso estar autenticado, certo? Então, agora eu posso partir para User Auth, que é basicamente onde eu concentro o controle da sessão. Tem essa função login em user, que cria ou renova uma sessão e redireciona o usuário, certo? O logout user exclui o token, desconecta as live views associadas à sessão, limpa o cookie e volta para a página inicial. Agora a fetch current scope for user, basicamente ela procura o token na sessão ou no cookie da opção lembrar-me. Se o token for válido, associa o usuário ao current scope. Basicamente é isso que a gente define aqui, certo? E a gente agora pode terminar aqui a apresentação com isso. Eu acredito que já tenha falado inclusive bastante. Estou com 9 minutos ainda, eu vou continuar falando então. Vamos voltar aqui. Deixa eu só pegar aqui de novo. Deixa eu ver no page. Vamos voltar aqui a falar da pasta live. Basicamente, a pasta live contém as páginas interativas do sistema. Em uma live view, o mouse prepara o estado inicial, o renders params, né? Trata os parâmetros da URL, o handle event recebe os eventos enviados pela interface e o handle info recebe as imagens de outros processos com as mensagens do próprio PubSub e atualiza lá na aba de comunidade, certo? Então, para que a gente possa ver isso melhor, eu vou abrir aqui o arquivo de profile live.txt, aqui no perfil aqui do mount. Eu recupero o usuário atual, calculo a pontuação total dele e preparo o formulário. O evento aqui validate, o evento aqui de validação, basicamente aplica o change set enquanto o usuário digita. Basicamente é isso. E o evento de save chama o context para atualizar o perfil. E a gente utiliza aqui o casing em accounts para tratar os dois resultados, né, de sucesso ou erro. A gente tem que fazer esse tratamento. Em caso de sucesso, o current scope é atualizado e o formulário é recriado e uma mensagem de confirmação é exibida. Basicamente é para isso que serve o profile live. Vamos agora para o habitat live, que basicamente controla a listagem, a criação, a edição e filtro e exclusão, né? No caso nosso CRUD. Mount carrega os hábitos do usuário, as categorias e o formulário de filtro. Aqui no handle params eu observo a ação da rota em new e preparo um hábito vazio. Em edit busca o hábito do usuário. Em index eu recarrego a lista. Basicamente é isso. O evento de filter aqui chama o context com a categoria selecionada e reinicia os strings com os resultados filtrados. O evento de validação, basicamente, save bit. O evento de validate aplica o change set sem salvar. E o evento de save delega para as funções privadas diferentes de criação e edição. Isso usa o pattern mesh no segundo argumento, que pode ser new ou edit. E o evento delete busca o hábito dentro do escopo do usuário e remove e atualiza a stream. Basicamente é isso. Indo para a dashboard live aqui, que é justamente responsável pela parte da montagem, que vai demonstrar a atualização não.
vai demonstrar os dados necessários, né, para a tela. No caso, os hábitos, o histórico total, o hábitos já registrados, pontos semanais, tudo isso é montado dentro desse arquivo, que é a parte de inserção de dados. Então, quando o evento check-in é passado, a função busca o hábito dentro do escopo do usuário e chama o hábitos ponto, cadê os create, isso, passa hábitos.create check-in, certo? Se o retorno for ok, ele vai retornar a mensagem e o dashboard é carregado na mensagem e informa quantos pontos foram obtidos. Caso contrário, ele retorna falso e exibe a mensagem de erro, certo? Basicamente é isso. Indo para o Community Live, aqui é justamente aqui a manipulação da aba de comunidade da aplicação. Então ele demonstra a atualização em tempo real, né, com a ajuda do PubSub, e o mount aqui, quando a conexão do Live já está estabelecida, a página se inscreve no tópico da comunidade. Depois carrega os check-ins recentes, a função do handle info recebe a mensagem e envia pelo context. O novo registro é inserido no início da stream e a lista é limitada aos 20 check-ins mais recentes. Por isso, outra aba recebe o novo item sem recarregar. Basicamente é isso. Já indo aqui para a pasta de User Live, né? Eu tenho aqui que essa pasta aqui vai servir para quê? Ela vai servir para confirmação e configuração da conta, certo? Na registration aqui, o evento save, ele chama o account register, certo? No login, o formulário é enviado para o controle da sessão, que vai lidar e vai criar a sessão. Grande parte da estrutura foi criada pelo gerador oficial da autenticação e adaptado para o cadastro com nome e senha. Basicamente é isso daí, certo? As templates aqui foram utilizando o .html, né? Aqui, o html.sx, onde cada live view existe uma template, né? Então, o hsx combina o HTML com expressões elixir, né? No caso aqui, por exemplo, estou utilizando essa tag div, onde eu passo um link aqui para dashboard, né? No caso aqui é um redirecionamento. Passo aqui a classe com os meus atributos CSS, utilizando Tailwind, né? Como já foi informado. E os formulários utilizam componentes como o próprio form, não está nessa daqui, né? Mas deixa eu ver aqui uma de form que usa. Não. Utilizam tags de form, né? Para fazer a inserção de dados, né? E input também. Beleza, mais ou menos, basicamente é isso. Indo para a pasta aqui de components, basicamente aqui ela vai conter os componentes reutilizáveis na aplicação. Algo muito parecido com o que é feito no próprio React, né? Onde eu posso utilizar de componentes já prontos e reutilizá-los. A pasta de componentes contém justamente esses componentes reutilizáveis, certo? Dentro aqui da Core Components, eu vou ter os elementos como input, o botão, a tabela, o ícone e a mensagem de flash, né? No caso, tá aqui ela. Basicamente é isso. Já no layout.x, eu vou ter justamente aqui a definição do layout geral da aplicação. Vou indo aqui a parte de cabeçalho, navegação, a área principal, mensagens, né? Então assim todas as páginas mantêm a mesma estrutura sem repetir o mesmo HTML. Isso torna o código mais simples e mais fácil da manutenção, certo? Então basicamente é para isso daí. Já aqui na pasta de controllers, os controllers vão tratar as requisições HTTP tradicionais, certo? Então o Page Controller aqui vai renderizar a página inicial e o User Session Controller vai tratar a criação e encerramento da sessão.
mesmo com o Live View, o envio final do formulário de login passa por esse controle para gravar corretamente a sessão e o cookie. Os controles de erros, no caso aqui, eles vão definir para mim as respostas para os erros usando HTML e o JSON, certo? Basicamente é isso daí. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Essa aqui de endpoint, vamos lá. Aqui no endpoint é basicamente a porta de entrada da aplicação. Ela vai configurar a sessão, arquivos estáticos, sockets do Live View, parsers, proteção HTTP e o router, certo? O arquivo de telemetria, que é o telemetry.txt, basicamente vai fazer a configuração do arquivo de telemetria, né, definindo as métricas da aplicação, do banco e da máquina virtual do Erlang, né? Então essas informações podem ser visualizadas no Live Dashboard, no ambiente de desenvolvimento, né, que é o que eu estou utilizando, certo? Basicamente é isso daí. Agora, partindo aqui para a pasta de deps, né? Basicamente que é onde fica o código-fonte das minhas dependências, né? Baixado pelo Mix, né? Que é o gerenciador de projetos, onde nelas eu vou ter as bibliotecas Phoenix, né? O Ecto, o Postgres, o LiveView, o Bcrypt, que eu já defini lá no mix.xs. Essa pasta é gerada automaticamente, né? Normalmente a gente não altera ela, porque ela é gerada automaticamente, e ela serve para que não tenha que ficar recriando e instalando de novo as dependências dentro do projeto, certo? Vamos ver a pasta config é onde eu vou ter as configurações da aplicação, né? O Phoenix separa configurações gerais e configurações específicas de cada ambiente, né? Onde eu tenho que dev, prod, eu poderia criar aqui alguma de, por exemplo, homologação, se eu quisesse ter um ambiente de simulação de produção, mas como a gente está pensando aqui numa aplicação a nível de universidade, isso não é necessário, certo? Basicamente é isso que a gente tem aqui na parte de config, né? A gente abrindo aqui a parte de dev, eu tenho minha configuração do banco, onde eu passo meu user, meu password, meu host. Aqui ele está rodando na 5431 porque eu estou executando via container esse meu banco, certo? Então tá aqui, ó, 5431 vai bater na 5432, certo? Então aqui é meu Postgres e eu posso acessar também o pgadmin. Eu vou até inclusive mostrar aqui como é que tá. Pronto, aqui já está do jeito correto. Aqui eu estou dando um select na minha tabela de users. Também poderia dar um select aqui na minha tabela de hábitos, né? Pronto, aqui está meus hábitos, certo? Refeição sem carne, utilizar mais bicicleta, economizar água, os testes aqui, né? Está relacionado sempre a um usuário, né? Se eu quisesse aqui eu poderia colocar o nome, né, do dado usuário. E basicamente é isso. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa para mostrar. Assim, a parte de assets aqui no caso contém os arquivos de interface, mas a compilação ela não possui nenhuma lógica no caso de negócio. A função exclusiva dela é basicamente preparar o CSS, o JavaScript e os ícones e plugins no navegador, certo? Basicamente é só isso. A pasta build aqui ela é gerada automaticamente, está dividida aqui entre ambientes, né? Nesse caso aqui desenvolvimento e teste, e basicamente ela é gerada durante a compilação da aplicação. Não vou me estender muito nela porque não é o principal foco do trabalho, certo? Tem um arquivo de env aqui para setar as configurações do meu banco, né, que eu já havia passado. Não vou, aqui é o env normal, é um ponto exemplo aqui, é só para questão de padronização, né, para quem for utilizar a aplicação, certo? Eu vou ter o formatter.xs, que vai configurar o formatador oficial no Elixir, né? Que no caso, utilizando o comando mix format, eu consigo fazer a padronização do layout do código, né? Então, vou ter um arquivo .gitignore para ignorar alguns arquivos que não são necessários ir para o repositório remoto. Peguei aqui utilizando a IA, né? Pedi para ela gerar isso daqui. Um arquivo readme aqui para caso eu queira utilizar a aplicação aí, né? Para eu poder ver. E basicamente é isso.
Gostaria de agradecer, vou até ver aqui com quantos minutos eu tô, 22 minutos e 30 segundos. Gostaria de agradecer, esse foi o meu trabalho e é isso. Muito obrigado pela atenção, valeu.